18 de maio está chegando, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por incrível que pareça, pessoal, os números dessa violência continuam alarmantes e grande parte dos casos acontece, acredite, no seio familiar. Para falar um pouco sobre essa triste realidade, está aqui comigo Aldo Serra, presidente do CONDICAP, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Parauapebas. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Mariana. Eu quero te agradecer pela sua participação aqui no Conte Comigo. E, Aldo, eu queria falar um pouquinho para o pessoal de casa sobre como que essa data foi instituída, né? Em 18 de maio de 1973, ocorreu um crime que chocou muito o país, né? O caso Araceli, uma criança de apenas 8 anos que foi sequestrada, violentada e assassinada. Correto. A partir daí, Aldo, se instituiu a data nesse 18 de maio e a lei foi criada só em 2000. Muito tempo depois, né? É isso mesmo? Correto, sim. Aldo, nesses quase 40 anos depois desse crime que chocou o país, ainda é alarmante o número desses abusos, desses crimes contra a criança e adolescente. Explica para o pessoal de casa, Aldo, como que está essa situação aqui em Parauapebas e como o CONDICAP funciona aqui na cidade. Ok, a gente agradece o convite. É um prazer estar aqui com você essa tarde. O CONDICAP, ele é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e a ele incumbe a função de articular essa rede de atendimento à criança e adolescente. Compete essa questão política, discutir a política em si, envolvendo aí os órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos, diferentemente do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele faz o atendimento direto, averigua as denúncias e, de posse desses dados, encaminha para o Conselho de Direitos, que discute isso junto com o poder público para que realmente se crie uma política de enfrentamento ou que seja, o próprio Conselho pode financiar, através de recursos do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, campanhas no sentido de sensibilizar mesmo o público infanto-juvenil da necessidade de se denunciar esse tipo de crime. Em nosso município, realmente, houveram anos aí, em 2008, que realmente a temática foi bem latente, principalmente por causa dos projetos localizados ali no Salobo, mas aí foi feito um grande trabalho. De fato, essa demanda ela vem crescendo, né? Mas ela foi muito maior já nos anos de 2008, 2009. Aldo, você está falando em anos 2008, 2009. Há quanto tempo o CONDICAP atua aqui em Parauapebas? Desde a sua criação, que foi instituído em 1994, né? O CONDICAP, na verdade, ele recebeu esse nome, aqui, no caso, pela peculiaridade aqui em Parauapebas, mas assim, ele é conhecido como CMDCA, que dá a mesma, só muda, no caso, a nomenclatura. Mas ele foi instituído aqui na cidade em 1994, juntamente com o Conselho Tutelar. E ambos, e também com os demais órgãos da rede, trabalham e atuam nessa temática, bem como também nas demais violações de direitos de crianças e adolescentes no município. E trabalham em conjunto com o Conselho Tutelar? Sim, sim. O Conselho Tutelar ele faz esse atendimento, de posse desses dados, e a gente recebe a cada 3 meses dados de atendimento dos conselhos, encaminhado para o CONDICAP. Daí nós temos uma base de como está a situação da infância no município. Vale dizer que no ano de 2013 nós tivemos aí basicamente mais de 173 casos de violência sexual no município, que é um número muito alto. A gente traduz isso de uma forma positiva no sentido de que as pessoas estão se conscientizando e estão denunciando. Isso é positivo. Agora, que os casos de violência sexual contra criança e adolescente realmente é uma questão dolorida, sofrida, né, para a criança, e a gente repudia esse tipo de prática. Você falou em dados, Aldo, falou sobre 2013, e vocês têm essa estatística agora, em 2016? Como que está? Como que estão esses casos? Aumentou, diminuiu? Como é que está isso? Nós, nesse acompanhamento com os conselhos tutelares, nós temos aí os dados referentes aos 3 primeiros meses, e aí assim, nós temos aí um dado de pelo menos 30 casos já ocorridos até aqui,
né, que foram somente atendidos pelo Conselho Tutelar. Mas ainda falta os casos que não passam pelo Conselho, que passam diretamente pela Delegacia de Polícia Civil, que porventura possam passar também pelo CREAS. Então são dados que podem até ser acrescidos de acordo com, se comparados com outros órgãos, né? Então é um dado até alarmante também. Aldo, tem uma parte nessa história que eu acho que é ainda mais triste, que a gente tem ouvido muito, que esses abusos acontecem muito dentro de casa, né? Às vezes os próprios pais abusam das crianças. Acontece muito aqui em Parauapebas, Aldo? Acontece demais. Na verdade, o pensamento das pessoas de que os casos de violência sexual ocorrem fora do contexto familiar ou de repente um estranho, na verdade não se traduz nos números, né? Eu diria que cerca de 90% dos casos ocorre dentro do seio familiar, né? Quer dizer, são pessoas ligadas à família, tios, padrastos, enfim, pessoas mesmo da própria família. Se não é da própria família, são pessoas conhecidas da família, amigos, vizinhos. Então, os pais têm que realmente ter esse cuidado de conversar com os filhos, de ter esse diálogo aberto, claro que obedecendo à capacidade dos filhos entenderem, né? Mas, assim, eu defendo que realmente os pais têm que ter esse diálogo, e principalmente porque a criança, ela não tem essa percepção de dizer, realmente eu tenho que falar isso para o meu pai. Geralmente ela acha que aquilo é sujo, que aquilo é culpa dela, e tem medo de contar para os pais, com medo dos pais realmente, enfim, entender de uma outra forma, né? Então, tem que ter esse diálogo. E como que o Condicap atua nessas situações, né, Aldo, que são bem mais delicadas, em se tratando de família? Sim. No âmbito de atuação do Condicap, nós podemos, desde provocar audiências públicas, seminários, né, para que se discuta essa questão, forçar com que o poder público possa, de fato, elaborar uma política de atendimento mais eficaz, né, de conscientização ou até mesmo de atendimento, de repressão contra esse tipo de caso, bem como também o que aconteceu no ano passado. Nós temos aí o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, que, através das demandas, nós conseguimos visualizar essa temática e financiamos, inclusive, um projeto do CREAS, no valor de R$200 mil, para ir nas escolas infantis, discutir mesmo essa problemática, conversando com as crianças, incentivando-as a denunciar os casos, falando quais tipos de abuso, e até assim, interessante que alguns casos já nessas palestras foram identificadas, né? Então basicamente é essa a linha de atuação do Condicap. Já o Conselho Tutelar, que eu acho que é interessante frisar, ele atua diretamente, quer dizer, o cidadão ele pode denunciar, pode ligar para o Conselho Tutelar, não precisa se identificar, e daí a denúncia vai ser averiguada. Se procedente, o Conselho realmente vai tomar as providências para garantir que aquele abuso possa cessar. Aldo, quais são as maiores dificuldades que vocês encontram no combate ao abuso e exploração contra crianças e adolescentes? Eu diria que são vários gargalos, né? Mas um destes é a questão da responsabilização do acusado. Demora-se, enquanto eu fui conselheiro tutelar, eu vou colocar aqui, frisar um caso, de 2009 a 2012, eu atendi um caso de uma criança de 11 anos que foi abusada sexualmente, e até hoje, na verdade, não se tem notícia da responsabilização desse acusado. Então, assim, os casos que chegam até a justiça, que tem a sua tramitação em segredo de justiça, na verdade, não há um grande número de pessoas que a gente sabe que realmente hoje estão presas, que estão pagando por esse crime, né? Então, esse é o entrave. Outro entrave que nós vemos é a questão da revitimização da vítima. Quer dizer, a vítima ser vítima duas vezes. Uma vez que ela já é vítima do caso, da violência sexual, e quando ela é ouvida pelo Conselho Tutelar, ela vai ser ouvida mais uma vez no CREAS, é ouvida no Ministério Público, é ouvida na delegacia, há uma situação de constrangimento. Então, o que a gente defende enquanto Conselho é essa questão da intervenção mínima. De repente que ela possa ser ouvida apenas uma vez e esse caso possa tramitar e realmente ela não venha ter que relembrar mais uma vez, enfim, causar uma certa dor, né? Que é bem dolorido, né, Aldo? Só quem passa realmente é que sabe
o trauma que fica para a vida toda, né? Aldo, você já trabalha há muito tempo nessa área, então você tem muita experiência. Fala um pouquinho para o pessoal de casa como que a família consegue identificar quando a criança ou o adolescente está sofrendo abuso. Olha, são vários, Mariana, são vários sintomas, né? Desde os sintomas físicos até os psicológicos, né? Os físicos, na verdade, assim, alguns deles é quando aquela criança que quando faz xixi na cama, e aí assim, isso é comum, na verdade, na primeira infância, mas quando ela chega a uma fase mais da pré-adolescência, esses sintomas vão cessando, né? Então, quando a criança, na infância, ela tinha essa questão de fazer xixi, e depois e depois de um período ela retorna, né, a esse estado, né, pode ser um indício de que realmente algo está acontecendo. É a questão mesmo de dores na região genital, a questão mesmo dores na barriga, de repente uma dor de cabeça repentina, que a criança de repente usa como artifício para esconder essa situação. E vem também os sintomas psicológicos, né? A criança ela se retrai socialmente, né? Uma criança que de repente ela é uma criança feliz, alegre, sabe? Sorridente, de repente ela se retrai, não conversa mais com ninguém, né? Medo de tirar a roupa na frente dos pais. Então são indícios de que realmente algo pode estar ocorrendo, né? Desde a escola, né? Quando a criança começa a tirar algumas notas ruins, então é sinal que os pais têm que ligar o sinal de alerta e manter um diálogo com os filhos, né? Com certeza. Fica aí, pessoal, um alerta para os pais, as dicas aí do Aldo, que já trabalha há tanto tempo nessa área e que foram dicas ótimas, Aldo. Eu tenho certeza que o pessoal que está lá em casa vai reparar mais a partir de agora. Aldo, para quem quer denunciar, qual o contato? Eu vou passar aqui vários contatos, né? Desde o Disque 100, que é o nacional, você pode discar 100 diretamente, é uma ligação anônima. E aí esse contato é feito de Brasília, e Brasília entra em contato com o município e repassa a denúncia, né? Seja para a Polícia Civil. Isso acontece de forma rápida? Acontece. Geralmente, quando acontece finais de semana, à noite, a pessoa lá encarregada em Brasília recebe e já passa diretamente para o Conselho Tutelar, já faz a ligação, né, ou passa por e-mail, mas é rápido esse contato, né? Também temos o Disque Denúncia Local, que é o 3346-2250. Temos também os telefones dos conselhos tutelares. E aí, assim, para a gente entender, quem mora da PA 275 para lá, a região do Rio Verde, bairro da Paz, é o Conselho Tutelar 1, né, que fica localizado no bairro Rio Verde. Para esse conselho, você vai ligar 3356-2150 ou 9150-4533, certo? Esse é o telefone do Conselho Tutelar 1. Para o Conselho Tutelar 2, que fica dessa região, Cidade Jardim, Complexo Altamira, você vai ligar 9191-3993 ou 98807-7740. Então, esses são os contatos, você não precisa se identificar, só precisa, de repente, falar alguns dados referentes à violação, onde está ocorrendo, local, de repente, localizar o endereço, que esses dados são importantes para que o conselheiro ou a autoridade policial possa realmente tomar as providências nesse caso. Proceder, né? Proceder. Aldo, eu te agradeço muito pela participação aqui no Conte Comigo. Suas informações foram muito importantes para a gente, para quem está aí em casa também. E desejo sucesso a você nesse trabalho que é de extrema importância para a população. E que Deus abençoe você e toda a equipe do CONDCAP cada dia mais nessa função. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. E olha só, pessoal, desde quarta-feira passada vem sendo realizada aqui na cidade a Semana de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A programação vai até o dia 27 deste mês e visa chamar a atenção da sociedade para este sério problema. Você confere a programação completa em nossa página do Facebook. Vamos falar agora de dedicação e amor pela literatura. 2 alunas da Escola Estadual João Prudêncio de Brito publicaram um livro por conta própria. Isso mesmo. A repórter Anne Costa vai contar essa história pra gente. Não é isso, Anne? Boa tarde.
Olá, Mariana, boa tarde. Boa tarde a você que acompanha o Conte Comigo. Olha só, eu estou aqui na Escola João Prudêncio, no bairro Cidade Nova, para contar uma história de uma estudante que é muito especial. Aqui ao meu lado está a Sabrina. Ela é uma jovem escritora, Mariana, isso mesmo. Ela lançou um livro, né, essa semana, que é Manhã de Domingo. E quando a gente ficou sabendo dessa história, né, uma jovem estudante escritora, corremos aqui para conversar com ela para saber, afinal de contas não é tão fácil encontrarmos adolescentes, né, jovens interessados na literatura, em leitura dessa forma, né, com esse grau de profissionalismo. Sabrina, muito obrigada por ter topado conversar com a gente aqui do Conte Comigo. E eu já começo perguntando como começou, né, esse projeto, essa ideia de escrever realmente esse livro. Bem, começou com uma simples amizade. Eu conheci Jéssica e ela me apresentou um amigo, um professor já aposentado, e eu tinha o costume de escrever qualquer tipo de frase. E aí, um certo dia, a gente ia na casa dele, ele acabou vendo essas frases, esses rascunhos de poemas, e ele disse que tinha conteúdo e lançou o projeto pra gente. Perguntou se a gente topava iniciar um projeto de fazer um livro, e a gente aceitou na hora. Jéssica é também a sua amiga, que pensou também junto com você, ela não pôde estar aqui com a gente. Então, Sabrina, esses poemas que vocês escreveram, né, tem temáticas diferentes? Como é que foi abordado cada assunto de cada poema? Bom, boa parte dos poemas são relacionados a Deus, ao louvor, e outras a gente pegou assuntos em gerais. Um pouco sobre cultura, tem um poema bem especial que a gente fez recentemente contra o terrorismo, e vai nesses assuntos. Como é que surge? Você está aqui conversando com alguém, né, assistindo alguma coisa na TV, lendo outros livros, aí bate aquela inspiração, aí escreve, assim que funciona? Mais ou menos, vai mais pelo meu sentimento e humor. Quando eu estou bem, vem aquela paz, aí surgem as ideias. Aí é um momento que eu pego lápis, papel e vou anotando tudo. Depois de um ou 2 dias que eu começo a organizar, eu aprendi isso com meu professor e é assim. Você estava me contando agora há pouco, Sabrina, que toda essa ideia, vocês começaram a amadurecer essa ideia, esse projeto, quando você estava no final do ensino fundamental, né? E foram por 2 anos discutindo a forma de fazer, montando, né, juntando, na verdade, esses poemas, né? Como é que foi esse trabalho? Bom, a gente não chegou a vir à noite, mas eram em nossos tempos livres. A gente fazia os afazeres de casa e a gente se reunia, a gente se encontrava na rua, Jéssica e eu, e ia para casa do professor. E no caminho a gente via discutindo. Ele ensinou como fazer, como montar tudinho, e a gente via discutindo. A gente passava a tarde todas juntas, escrevendo às vezes, escutando músicas, para ver se saía alguma coisa produtiva. Agora, Sabrina, me conta outra coisa. Hoje você está no 2º ano do ensino médio, não é isso? Quais são as tuas perspectivas nesta área? Assim, você quer seguir, de repente, essa carreira de escritora? Quer fazer outros projetos nesse sentido? Com certeza. Uma das coisas que influenciaram, tirando os meus pais, foram 2 escritoras. Elas lançaram um livro na época da escola, quando eu estava no ensino fundamental, e a gente aproveitou essa oportunidade. Nossa, elas estão lançando, então a gente vai lançar o nosso também. Foi trabalhoso, mas eu quero. Já tem outros livros que a gente está em andamento, está em produção e a gente quer lançar. Eu quero seguir isso. E a família, como é que recebeu essa notícia? Você chegou, mamãe, papai, estou escrevendo um livro, vamos publicar. Os amigos também da escola, como é que eles comentaram essa notícia quando vocês de fato decidiram que iam fazer isso? Bom, foi 1 ano atrás mais ou menos quando a gente falou, boa parte dos poemas já estavam prontos. E foi uma reação engraçada, divertida. Eu cheguei para todo mundo e falei, gente, eu e Jéssica estamos produzindo um livro. E a reação foi maravilhosa, me incentivaram muito, eu tentei adicionar algumas pessoas e foi uma coisa muito bonita de se ver. Todos elogiaram, me deram força.
foi maravilhoso. Agora é claro, Mariana, que eu não posso concluir essa história, né, essa conversa, bate-papo com a Sabrina, sem pedir para ela ler para a gente um poema que ela escolhesse, né, e pudesse ler para a gente poder conferir um pouquinho, pelo menos um pouquinho da parte desse trabalho que ela fez junto com a Jéssica, amiga dela, né, Sabrina? Qual você escolheu? Bom, eu escolhi Ainda Serás Feliz, pois é um poema que foi uma época difícil para mim e é um dos meus favoritos. Eu realmente foi um surto de criatividade. Eu estava muito inspirada nesse dia e surgiu essa coisa maravilhosa, esse poema. Por que esse rosto tão tristonho assim? Por que em teus olhos há tanta amargura? Ah, vem, escuta, fala para mim. Como que tua paz ficou insegura? Não vês algum sentido em tua vida? Não há um só motivo para crer? Perdestes então a pessoa mais querida. Há só fracasso agora em teu viver? Por que ficastes aí, ao léu, a chorar? E tens na voz o drama de uma queixa? Tua tristeza espalha-se pelo ar. Tudo ao redor em pranto quase deixa. Conseguirás para um instante que possas ler a frase onde alguém diz, mesmo que esteja muito além, distante, há um futuro em que serás feliz. Muito lindo mesmo. Sabrina, eu quero te agradecer, viu, pelo livro que você me mandou. Inclusive, já li alguns dos seus poemas e gostei muito do Ausência do Temor a Deus, O Avanço das Queimadas e Herança Portuguesa. E quero parabenizar, é claro, você e a sua amiga Jéssica por esse dom maravilhoso, que vocês continuem escrevendo cada vez mais coisas tão bonitas como tem aqui nesse livro. Parabéns para vocês! E assim, a gente encerra o Conte Comigo deste sábado e vamos ficar aguardando a sua participação para fazer o programa da semana que vem, viu? Tenham todos um ótimo fim de semana e até sábado que vem. E não esqueçam da nossa reprise toda terça-feira depois da novela Carrossel.